Pessoal, surgiu um insider com a informação de que a atriz para interpretar a Mulher Maravilha no DCU já está definida. E essa atriz é para ser a Eva de Dominici. E eu quero pegar essa notícia envolvendo a Mulher Maravilha para a gente discutir uma outra coisa envolvendo o DCU do James Gunn. Se realmente o James Gunn deveria acelerar o casting da Mulher Maravilha e do Batman para ter uma Liga da Justiça, para ter uma Trindade. Será que esse realmente é o melhor caminho? Ou realmente o James Gunn tem que jogar o jogo do hype e escalar logo esses atores para jogar no Homem do Amanhã? Bem, tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo, roda a abertura e vamos lá! Pessoal, só antes da gente começar, eu queria dizer que hoje, ao meio-dia, a gente vai ter uma live com o Afonso Solano. A live ia ser na sexta, a gente teve que adiar, nós avisamos lá no post da comunidade. Então, hoje, segunda-feira, meio-dia, a live vai ser aberta durante os 30 minutos e depois a gente fecha para quem é membro. Lembrando que se você virar membro da Batcaverna, você vai ter algumas recompensas bem legais, como conversar com a gente no WhatsApp e participar de toda a live. Se você está interessado, dá uma olhada em todas essas recompensas clicando no botão Seja Membro. Beleza, esse era o recado que eu queria dar. Então, esse rumor envolvendo o casting da Mulher Maravilha começou com esse insider Fortress of DC. E essa pessoa deu a informação assim como exclusiva, cravando, colocando a sua reputação em jogo. A atriz da Mulher Maravilha, segundo ele, vai ser a Eva de Dominici. Quem é a Eva de Dominici? Ela era uma das cotadas, inclusive, para ser a máxima, né? Eu lembro dos rumores. Ela tem 1,69 de altura, é uma atriz muito bonita, como vocês podem ver, e ela tem uma carreira relativamente pequena em Hollywood. O maior projeto que ela participou até agora é aquela série que passa na Warner Channel, The Cleaning Lady. Qual que é o problema aí dessa informação, desse insider? É que esse insider, ele já errou antes. Mas ele também já acertou. Ele já acertou, por exemplo, do Jon Stewart. Só que, realmente, dentro do histórico dele, ele mais erra do que acerta. E logo depois que ele tweetou essa informação de que a Eva Dominici vai ser a Mulher Maravilha, ele fez um outro tweet para dizer que, ela tá escalada, mas talvez não apareça no Homem do Amanhã. Meio suspeito o jeito que ele tá dando essa informação, sabe? Por que o James Gunn já iria escalar essa atriz para ser a Mulher Maravilha, como se tivesse, digamos assim, apalavrado que ela seria a Mulher Maravilha, sendo que estamos bem distantes da produção do filme da Mulher Maravilha e ela, supostamente nem vai aparecer no filme do Homem do Amanhã. Quanto a esse casting aí, eu acho que de rosto ela pode se passar como uma boa Mulher Maravilha. Tenho minhas dúvidas quanto à questão da atuação dela, mas bem, você poderia dizer o mesmo quando a Gal Gadot foi escalada. E aí, quando saiu o primeiro filme da Mulher Maravilha, as pessoas gostaram dela como Mulher Maravilha. Não seria a primeira vez que acontece um casting assim da Mulher Maravilha, né? Tem a questão da altura, pelo que eu vi, ela tem 1,69. É uma altura ok. Não que a Mulher Maravilha tem que ser gigante, nem nada disso. Não acho que seja um pré-requisito. Só fico um pouco preocupado em como seria algumas cenas ao lado do David Corenswet, porque o cara é muito alto, né? A gente tá falando de uma diferença de quase 25 centímetros. Praticamente toda cena que um tiver do lado do outro, a coitada da atriz vai ter que subir num banquinho, né? Pra vocês terem uma referência, a Gal Gadot sempre deu a sensação que era gigante, né? Mas ela só tem 1,78 m. Não tem, assim, tanta diferença de altura. Mas bem, o ponto todo dessa conversa que eu quero ter aqui com vocês é que me parece que existe uma certa ansiedade dos fãs de verem logo quem vai ser a Mulher Maravilha, para que ela apareça no filme do Homem do Amanhã, para que ela tenha uma cena pós-crédito no Homem do Amanhã. Só que até que ponto colocar a Mulher Maravilha nesse filme não é rushar a Mulher Maravilha? O James Gunn tem tipo uma decisão. Ele tem duas trilhas para seguir. É aquele meme lá da cartinha do Yu-Gi-Oh! O caminho A é não colocar ninguém. Porque assim, se a gente tá falando de um filme que tem uma história que já foi construída, é um filme com Superman, Brainiac, Lex Luthor, basicamente é um filme do Superman, colocar a Mulher Maravilha aí nesse filme pode deixar a Diana completamente isolada, né? Qual que é a função narrativa dela no filme? O máximo que você poderia dizer, não, ela vai bater em capangas do Brainiac. Não, mas ela pode ajudar o Superman dentro da história. Não, ok, ela pode ajudar o Superman dentro da história, mas eu tô falando da função narrativa dela dentro do filme. Porque se você vai colocar a Mulher Maravilha num filme como esse, a Mulher Maravilha, pelo tamanho dela, não pode ter a mesma função que a Mulher Gavião teve no filme do Superman 1. Que tem, tipo, 3 diálogos. Ah, ok, ela foi apresentada, mas
Dane-se a Mulher Gavião naquele filme, sabe? O roteiro não usou ela direito. Mas como era, com todo respeito, a Mulher Gavião, aí, ok, vai. É uma super-heroína que apareceu ali no grupo da Gangue da Justiça. Beleza. Mas a Mulher Maravilha não dá pra fazer esse tratamento, sabe? Se você vai colocar a Mulher Maravilha no filme mesmo, tem que ser no mínimo como foi no Batman vs Superman, que ela é integral pra toda a história, né? Você ainda pode argumentar que ela é muito mal utilizada dentro do roteiro. De fato, eu acho que ela é meio mal utilizada assim, mas ela está na história, ela está presente na história. E convenhamos, o James Gunn não vai fazer isso, porque se ele fosse fazer, a gente já saberia. A gente já saberia que a Mulher Maravilha tá no filme. Então, em termos narrativos, eu não sei se é uma boa mesmo colocar a Mulher Maravilha. Agora, tem o outro lado, é o lado do hype. O DCU do James Gunn tem esse problema de hype. Tem uma galera, sim, que tá empolgada, mas é uma bolha, são alguns fãs da DC. E tem a outra galera, assim, que tá meio, ok, tá aí esse universo aí, vamos ver Supergirl, vamos ver Cara de Barro, tô interessado em Cara de Barro. Mas o pessoal não tá, assim, super, hiper, mega hypado, sabe? Até porque a gente não tá mais em 2019, isso tem que ser dito, né? Aquele hype de Marvel 2019, tudo ali não vai mais voltar, sabe? A não ser que seja a Liga da Justiça. Com a Liga da Justiça bem preparada, aí eu acho que a gente pode entrar num hype tipo aquele, não igual, mas tipo. Então, como a DC tá com dificuldade de construir esse hype, não vale a pena colocar a Mulher Maravilha no pós-crédito do Superman e já ali fazer o gancho pro filme da Mulher Maravilha? Uma vez o Marcelo falou aqui que falta maldade no James Gunn, falta jogar o jogo de um jeito mais inteligente. Sabe, falta colocar uma cena pós-crédito marota lá que o Kevin Feige faz, pra deixar a galera hypada, pra já ver o visual da Mulher Maravilha, pro pessoal ficar comentando, pro pessoal ficar fazendo teoria, pros youtubers colocarem na thumbnail do vídeo, sabe? Esse tipo de coisa faz a engrenagem girar. Parece que o James Gunn, ele odeia toda essa engrenagem. E eu entendo ele, eu até admiro o que ele tá tentando fazer, que é construir o DCU dele mais lentamente, sem apressar as coisas, sem apelar com pós-crédito. É honrado, absolutamente honrado. Mas é ingênuo, porque não é assim que a banda toca, infelizmente não é. O jeito que se desenvolveram essas comunidades, o jeito que tudo isso cria um hype em cima, sabe? Né? Os canais do YouTube precisam ser alimentados, as comunidades precisam ser alimentadas, o Reddit precisa ser alimentado. Né? Todo mundo vive na base do rumor e do que acontece, da especulação, até chegar realmente o filme. E o James Gunn não gosta de jogar esse jogo. Pra mim tá bem na cara que ele não gosta de jogar. Mas colocar a Mulher Maravilha no pós-crédito do Homem do Amanhã talvez seja a jogada que o DCU precise. Não é o que a gente merece, mas é o que a gente precisa. Desculpa por essa frase, eu tinha que falar. Por isso que eu tô dizendo que esses dois caminhos são tão diferentes. Um pode gerar mais hype, mas você vai estar se vendendo ao pós-crédito, ao que é meu barato. De novo, James Gunn tenta ser nobre. E o outro caminho é o caminho devagar. Faz o filme do Homem do Amanhã, fica 100% focado em personagens do núcleo do Superman, faz um grande filme. Talvez não gere tanto hype do que ter uma Mulher Maravilha no pós-crédito, mas se o filme realmente for melhor que o Superman, ainda assim gera um hype. Só que não vai ser aquele hype de ter thumbnail no YouTube. Teve um vídeo de um canal americano que é o Boba Talks, né? Um canal que faz notícias da DC também. E eles comentaram que o DCU do James Gunn não tem que rushar a Liga da Justiça. E eu concordo boa parte com o vídeo. Eu acho que antes de fazer o filme da Liga da Justiça, é importante você ter o filme da Mulher Maravilha, para colocar a Mulher Maravilha, apresentar a personagem, mostrar a situação atual dela, onde que ela mora, o que ela já passou. O mesmo vale para o Batman, mas eu também acho que isso vale para alguns outros membros da Liga da Justiça. O John Stewart a gente já sabe que vai ter por causa da série. Aí, na teoria, quando a gente chegar lá, 4 personagens da Liga da Justiça já foram apresentados. Batman, Superman, Mulher Maravilha e Lanterna Verde, John Stewart. Eu acho que cabe sim fazer filmes solos desses heróis. Sei lá, se o Flash é um dos membros da Liga da Justiça, eu faria um filme do Flash. Ah, mas o filme do Flash flopou, o Flash tá na geladeira. Sim, mas é o Flash. Eu não sei, talvez fosse possível recuperar a imagem do Flash fazendo um grande filme do Flash, sabe? Eu não acho que só porque esse filme do Flash flopou, que isso significa que você nunca mais vai fazer um filme do Flash, sabe? Ou você vai deixar ele na geladeira por 20 anos. 15 anos, como fizeram com Lanterna Verde, sabe? Não, eu acho que você tem que tentar. Nesse sentido, eu acho certo você não rushar a Liga da Justiça. Antes de fazer a Liga, apresenta os personagens. Pelo menos 5 dos 7 membros. Dá pra fazer esse negócio aí? Pra não chegar no filme da Liga da Justiça e eles terem que apresentar 3 membros. Faz os filmes solos, pelo menos 5 dos 7 membros, e
depois faz o filme da Liga. Agora, isso não quer dizer que você não pode ter uma cenazinha pós-crédito, mostrando um outro personagem, sabe? O diretor do filme da Supergirl, esses dias teve que responder uma pergunta sobre a cena pós-crédito do filme. E ele disse que não posso falar nada sobre isso. E deu a entender que realmente esse filme vai ter uma cena pós-crédito. Eu acho que é loucura você terminar o filme da Supergirl sem ter uma cena pós-crédito que leve para o Homem do Amanhã. Até porque a gente acha que tudo isso faz parte da saga do Superman, né? Superman, Supergirl e Homem do Amanhã. Para mim, cabe muito a cena pós-crédito do Brainiac no filme da Supergirl. Alguma coisa do Lobo com o Brainiac. Ou só o Brainiac mesmo, na nave caveira dele. E ele fica sabendo que teve uma kryptoniana aí viajando entre planetas, e ele descobre que ela tá aí na Terra, e é por isso que ele vai pra Terra. Sei lá, é uma boa teoria até. Esse tipo de coisa eu não acho que seja rushar. Eu acho que o James Gunn, o tempo todo, precisa estar equilibrando. Fazer uma cena pós-crédito que apela, e que apela mesmo, e dane-se. Colocar o Brainiac no final, é apelar? Apela mesmo. E do outro lado, não exagerar nos cameos, não exagerar na quantidade de personagens, só por ter, sabe, no meio do filme. Essas duas coisas, elas têm que caminhar juntas. Colocar a Mulher Maravilha no Homem do Amanhã no meio da história, talvez seja muito, talvez seja abrir mão do roteiro, sabe? Da qualidade do roteiro. Porque Mulher Maravilha não parece se encaixar muito com essa história. Mas ela aparecer no pós-crédito do Homem do Amanhã, sei lá, por conta de alguma coisa que aconteceu na Terra no final do filme, e aí a gente vê ela prestes a entrar em ação, e isso leva o gancho pro filme dela, aí eu acho que cabe, sabe? Porque aí que tá, eu falei que tem esses dois caminhos que ele tem que seguir, mas tem um meio termo disso, que é tentar fazer um pouco dos dois. Não dá pra entrar na pilha de querer fazer logo o filme da Liga da Justiça, porque realmente me parece que tá muito cedo pra isso. Eu sei que as pessoas estão muito ansiosas, querem ver logo Liga da Justiça, descer o James Gunn, até porque essas mesmas pessoas não sabem o que vai acontecer com o DCU pós-compra da Paramount. James Gunn continua, não continua? Mas enfim, a gente acredita que ele vai continuar tocando o projeto dele porque as coisas estão dando dinheiro. Mas isso não quer dizer que em 2029 tem que ter um filme da Liga da Justiça, ou até mesmo 2030. Mas eu acho que isso também não quer dizer que você tem que abrir mão da sua cena pós-crédito, sabe? Pô, eu acho que o filme de Superman 1 tinha que ter tido uma cena pós-crédito melhor. Olha, eu acho que isso faz parte do jogo e ele tem que entender que dá pra dar uma pelada, pelo menos no pós-crédito. E olha só, vamos pensar aqui um pouco o cronograma e vocês vão ver que realmente não precisa acelerar as coisas. Você pode ter um filme grande por ano. 2027, Homem do Amanhã e The Batman. 2028, Mulher Maravilha e Dynamic Duo. 2029, Batman Brave and the Bold. E sei lá, Flash. 2030, você pode fazer um filme da Trindade. Batman, Superman e Mulher Maravilha, mais um outro herói da Liga da Justiça, sei lá, Caçador de Marte. E aí, 2031, aí cabe um filme da Liga da Justiça. E vejam, não é um calendário, né, absolutamente impossível de acontecer. Totalmente possível. E, na minha opinião, sem apressar nada. Dá tempo de fazer filme do Flash, Caçador de Marte, Batman Brave and the Bold, Mulher Maravilha, Trindade. Eu comentei em outro vídeo que o DCU do James Gunn tá caminhando devagar, mas ele tá caminhando. É mais ou menos isso. Só que também sem abrir mão, né, da cena pós-crédito. O filme da Mulher Maravilha que eu citei aqui, 2028, poderia ter uma cena pós-crédito com Batman. Deixa a sua cena pós-crédito para fazer esse build-up pro próximo filme. Acho que iria funcionar bem assim. Você encontra o caminho alternativo para essas duas rotas. E aí o resto tá com James Gunn, né? De conseguir fazer bons filmes, de conseguir escalar bons atores, de conseguir fazer filmes bonitos, filmes que tenham experiência cinematográfica e que não pareçam projetos de televisão. O sucesso de um universo não depende única e exclusivamente de hype. Depende também da qualidade de seus filmes. Mas teve uma vez que ele disse assim que as pessoas estão cansadas de filmes de super-heróis ruins. Elas querem ver filmes de super-heróis bons. É verdade, mas se a gente olhar para as bilheterias recentes de filmes de não super-herói, tem um monte de filme mais ou menos fazendo bilheteria aí. Moana 2, Little Stitch, Minecraft. Você vai dizer que esses filmes aí são grandes filmes? Mais ou menos, né? Mas esses filmes também conseguiram bilheteria porque eles souberam se vender. Pô, virou um evento você levar o seu filho para ver Little Stitch. Virou evento você levar o seu amigo do colégio para ver Minecraft. Foram filmes que conseguiram conversar muito bem com sua bolha e a partir da bolha eles explodiram. É por isso que você tem que jogar o jogo também. E a gente não pode ser hipócrita aqui e dizer que não importa a bilheteria. Claro que importa. Pro futuro do DCU,
com esses caras da Paramount que estão chegando aí, é óbvio que importa a bilheteria. Mas claro que também importa a qualidade. Por isso que eu tô, tentando encontrar o meio termo aqui. Sem colocar um monte de cameo absurdo, desnecessário no meio de uma história, como Mulher Maravilha, O Nome do Amanhã, mas entendendo que talvez possa ter um pouquinho ali no pós-crédito. Que é o pós-crédito, não vai comprometer o filme em si. Tem um meio termo aí. O James Gunn tem que conseguir conciliar essas duas coisas. Por isso que talvez seja bom escalar já a atriz da Mulher Maravilha para já poder colocar no pós-crédito do Homem do Amanhã, entendeu? Como ele fez com a Supergirl, que eu acho que ele mandou bem ali. Né? Ele errou no pós-crédito, mas ele acertou na Supergirl. O pós-crédito do Superman 1 poderia ter sido o teaser do Brainiac. Sabe, é isso que talvez tenha faltado. Mas bem, é isso que eu queria conversar com vocês. Comentem aqui o que vocês estão achando dessa estratégia do James Gunn de tocar o DCU e se ele poderia encontrar um meio termo entre conseguir ser popular sem prejudicar a visão criativa, a parte do roteiro dos seus filmes. Comentem aqui embaixo. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo conversando sobre a Liga da Justiça do DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.